aí é uma coisa que o sacerdote criou e falou assim, na minha casa, olha, na minha casa a pombagira vai bater na Rose, porque a Rose não me respeitou, porque a Rose não chegou no horário. Isso é o quê? A manipulação psicológica, tá? Então, não acontece, isso é errado, não existe se tratando dentro da filosofia urbana. Estou falando de filosofia urbana. Só que o que essas pessoas fazem é manipulação. O sacerdote faz é manipulação. Tá? Isso não acontece, não existe. Tá? Próxima pergunta. Bom dia para você mesmo. Por exemplo, quando uma pessoa vai num centro, aí lá eles pedem para a pessoa fazer um trabalho. E quando essa pessoa não faz, ela é punida? Então, ótima pergunta, espetáculo. O que acontece? Existe uma ferramenta chamada oráculo. Seja ele, né, o jogo de búzios, que é chamado de Merindilogum, que é o jogo dos 16, ou o Opelei-Fá, ou o Iquim. Né? 3 oráculos básicos aí. Digamos que a pessoa procure o oráculo. Né? No momento que eu sacerdote, eu vou consultar o oráculo. Né? Nesse oráculo existe uma divindade chamada Orúmila, né, que é o Senhor da sabedoria. Então, no momento que eu consulto Ifá, que é o oráculo, o transmissor da sabedoria de Orúmila, no momento que eu consulto ali para saber sobre a vida daquela pessoa, o que está acontecendo e como ele vai fazer o trabalho, né, que é chamado Ebó. Ebó é para o que resolve os problemas da humanidade. Então, eu consulto, vejo qual é o determinado Ebó, trabalho, para resolver o problema daquela pessoa. Everton, mas e se eu não fizer? Se eu não fizer, existe alguma punição? Não, não existe uma punição. Não é que você é obrigado, não, você tem que fazer. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Você consulta, ele vai te passar o que você precisa, só que cabe a você, se você quer aquilo para a sua vida, se você quer a resolução, ou se você acreditou no sacerdote ou não. Não existe essa incumbência que você tem que fazer. Mais uma vez, onde entra a manipulação. Aí a senhora senta, joga búzios comigo. Aí eu falo assim, o nome da senhora? Marilene. Então, eu falo para a senhora, dona Marilene, a senhora tem que fazer esse trabalho, a senhora tem que fazer esse ebó. Pô, pai, Everton, mas eu não quero, eu não posso. Não, mas então a senhora vai quebrar a perna? A senhora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso é manipulação psicológica. E acaba até acontecendo que a pessoa acreditou. Exatamente, espetáculo. Porque não é a divindade que te puniu. Aquilo no seu subconsciente, no seu córtex pré-frontal, aquilo fica tão assimilado, entranhado, que você está andando na rua, você tropeça. Ih, foi porque eu não fiz o ebó. Não é nada. Para com isso. É porque o sacerdote entrou no teu córtex pré-frontal e acabou com o teu cérebro. Próxima pergunta. Vou aqui primeiro. Rosiana, minha pergunta é a seguinte: você já atendeu algum paciente ferido por conta de religião? Como que você consegue tratar isso? Porque tem que separar, né? E às vezes a pessoa fica com o emocional todo abalado, a igreja me feriu, eu me feri lá no meu galpão que eu estava servindo. Como que faz? Porque tem gente. Essa é a pergunta. É interessante que eu li a resenha do Perissé, ou Perissé, que eu não sei a pronúncia, Perissé ou Perissé? Gabriel Perissé ou Perissé? Perissé, eu não sei. E ele diz que o problema da religiosidade faz com que a ferida ela seja no espírito. Então, chega no âmago do ser da pessoa. Se você perde sua mãe, você vai ter um processo de luto. E se você for saudável psiquicamente, você vai se restabelecer dessa perda. E na religiosidade, ele toca no âmago do espírito. E é uma ferida, sim, é possível a cura, a ressignificação. Na psicanálise a gente não trabalha com cura, na religião sim, mas na psicanálise a gente ressignifica. É possível ressignificar, porém, Rosana, nós vamos ter que desconstruir as crenças limitantes que fizeram com que ela aceitasse ser ferida.
porque a gente está falando muito da vítima e do abusador. Mas eu gostaria que vocês compreendessem que só existe um abusador porque existem pessoas que se colocam na posição de vulnerabilidade. Então, quando eu atendo, tá? Eu atendo. E quando essa pessoa ela chega para mim, eu preciso de uma maneira muito ética, acolhedora, mostrar para ela a parte de culpa que ela tem naquilo. Porque qual é a parte de culpa que ela tem naquilo? Se ela não é menor de 18 anos, ela era adulta. Se ela era adulta, qual foi a ingenuidade que a fez se tornar presa dessa pessoa? Então, num primeiro momento, eu vou acolhê-la, vou escutá-la, a sua dor, a sua demanda, a sua angústia, e vou fazendo sugestões na psique para que ela compreenda. Por exemplo, mas por que 3 horas da manhã? Né? Eu estou simulando uma situação. Ah, porque o meu pastor falou que às 3 horas da manhã eu tinha que dobrar o joelho, se eu não dobrasse o joelho, meu marido ia embora de casa. Tá, mas por que só 3 horas da manhã que você poderia orar? Aí ela vai refletir. Eu nunca tinha dado para pensar nisso. Na sua religião, tem algum sistema de crença e valores, além da palavra do pastor? Ah, lá a gente usa a Bíblia. Semana que vem, traz para mim, procura no Google, pergunta para o seu pastor, pergunta para as suas amigas, qual é o texto que diz que se você não orar 7 dias, 3 horas da manhã, o seu marido vai embora de casa. Traz para mim semana que vem. Então a gente vai trazendo luz na ignorância para que ela compreenda aonde ela foi vulnerável, para que ela, largando a ignorância,